Vamos falar sobre a nossa Fórmula 1? Vamos falar sobre a nossa Fórmula 1. Gente, GP da Áustria. O GP da Áustria foi um GP muito interessante. Tivemos aí a Ferrari, né, dominando a Red Bull. Uma situação que começou a temporada Ferrari melhor, Red Bull tendo problemas, aí depois a Ferrari teve seus problemas aí de confiabilidade, não terminou várias corridas e a Red Bull emendou, acho que foram 4 vitórias do Verstappen, uma do Sérgio Pérez. E nas últimas 2 corridas a Ferrari aí já mostrando, né, que suas atualizações, mexeu no carro e o carro tá melhor, tá mais confiável, né? O Sainz venceu em Silverstone. Primeira vitória da carreira, primeira pole da carreira, e agora foi a vez do Leclerc, né? Numa corrida que a gente podia achar que o Verstappen ia dominar, porque ele fez a pole position na sexta-feira, venceu a sprint race, largou muito bem, né, na Áustria, né, na largada aí do GP da Áustria, mas foi alcançado pelo Leclerc, que ultrapassou o Verstappen nessa corrida nada menos que 3 vezes, Nath. E a gente achava, né, que ia ser um dia perfeito para a Ferrari, né, mas faltando umas 10 voltas aí para terminar a corrida, o Carlos Sainz, o motor do Carlos Sainz simplesmente pegou fogo do nada. Do nada. E ele teve, né, que abandonar a corrida. Foi até uma cena muito triste ali nos boxes, né, todo mundo, né, o empresário dele com a cabeça baixa, assim. E aí permitiu que o Verstappen terminasse em segundo. E nosso Lewis Hamilton nosso no querido pódio, né? Lewis Hamilton começou em oitavo e aí foi ganhando posições e tal. Se beneficiou, né, que o Sérgio Pérez saiu nas primeiras curvas e depois o Sainz, né, saiu e ele foi ganhando posições e tal e chegou no pódio. Então, Nath, queria que você falasse um pouco desse GP da Áustria, suas impressões, seus destaques, né? O que você gostou, o que você não gostou desse GP da Áustria? Nossa, achei um bom GP, achei que... Eu gosto quando o GP tem sprint race, né? Pra quem não sabe, define a classificação do grid com uma corrida mais curta. Então foi muito bom, gosto quando tem sprint race, traz novas expectativas, né, para o que vai acontecer. Novas dinâmicas, né? Novas dinâmicas para a corrida. E nessa corrida também, um fator que foi até que a gente esperava que o Verstappen fosse se dar bem, é que tinha muitos torcedores da Red Bull, né? É a corrida, se não me engano, de casa, né? No Red Bull Ring, né? Red Bull Ring, então a gente esperava que o Verstappen estivesse lá, tipo assim, voando, né? Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Infelizmente para os torcedores da Red Bull, com certeza. Só uma leve piadinha, a nossa produção está irreverente hoje, gente. Pra quem é fã. E tá cultura pop, né? Já falamos de The Boys, agora vamos falar de Stranger Things aí. A produção acha que Charles Leclerc é a cara de Will Byers do Stranger Things. Eu não sei se eu concordo. Eu não concordo. Eu não sei se eu concordo, não. Eu entendo quererem colocar, mas não. Não, acho que é forçação de barra. Diz aí, no comentário, gente, comentem aí se vocês acham que Charles Leclerc também está vivendo num mundo invertido aí com essa Ferrari, né? Porque às vezes parece que as coisas estão bem, às vezes a Ferrari dá uns vacilos, né? Então, às vezes parece que vai tudo certo depois. Exatamente. Então há uma semelhança entre Will Byers e Charles Leclerc, vou deixar para vocês responderem. Concordo com você, perdão. Eu acho que toda corrida que tem uma sprint race tem uma dinâmica diferente, né? Algo que a Fórmula 1 está testando para ter em mais corridas. E eu gosto que teve a surpresa também, né? Para não deixar o Verstappen estava ameaçando desgarrar, né, do restante do campeonato. E o Pérez também tendo vitórias muito boas, né? Venceu em Mônaco e estava dando trabalho, assim. Ele é um bom segundo piloto, né? Até ameaçando dar um trabalho para o próprio Verstappen, que é o campeão mundial e é o titular, né, da Red Bull, mas eu fico feliz pela Ferrari conseguir ter uma consistência, porque dá emoção, né, pro campeonato. Então, é um time que ainda está tentando encontrar o seu caminho, ainda está atualizando o seu carro, né, e a gente percebe a diferença, né. Nessa corrida a gente viu claramente, né, como a Ferrari teve mais ritmo de corrida que a Red Bull. E uma pena, né, que o Carlos Sainz, né, teve esse problema com o motor, porque eu realmente acho que o Carlos Sainz, quando ele saiu, ele era o terceiro colocado, a Ferrari tinha acabado de voltar dos boxes, então estava ali com mais ritmo de corrida e com compostos novos, né, pneus novos, né, e o Verstappen já tinha parado, então ele meio que foi uma presa fácil, assim, né, para as Ferraris. Então eu acredito que ia rolar uma dobradinha da Ferrari, com certeza, só que teve esse azar novamente, né? Algo que vem acontecendo. Eu estava de plantão, então eu estava fazendo o texto, né, da corrida, eu já estava escrevendo. Parece que os dias de inconfiabilidade no carro da Ferrari ficaram para trás. Aí ele meio que estragou o meu texto, né? Porque ele abandonou gorando a Ferrari. Corrida, infelizmente.
E outro destaque que a gente não pode deixar de mencionar, Mick Schumacher, Mick Schumacher e a Haas, que estão tendo uma temporada muito surpreendente, andando ali entre os 10 primeiros em várias ocasiões. E ele terminou em 6º lugar. Segunda corrida da carreira dele, que ele pontua, né? Exatamente. A última foi na semana passada e agora ele de novo pontuando em 6º lugar. E foi o driver do day, dia. piloto do dia, ele ficou todo felizinho lá, filho do heptacampeão Michael Schumacher, o Mick Schumacher aí, né, crescendo na carreira na Haas. Pra quem não conhece a Haas, cara, é uma franquia bem sofrida da Fórmula 1, né? Não tá acostumado a andar na frente, mas aí com o Magnussen e o Mick Schumacher, eles estão tendo uma temporada bastante digna, né? Aliás, tá incomodando ali as outras equipes, Alpine, Alfa Romeo, né? Essas equipes ali do meio do pelotão da Fórmula 1. Mas a gente precisa falar também de um assunto meio chato que rolou também esse fim de semana, né? Que nem só de alegria se vive um GP, Exatamente. Né? Infelizmente, para manchar um GP que foi muito bacana, né? Tivemos várias denúncias de mulheres durante o fim de semana, né? Durante os treinos, a corrida, de mulheres que sofreram assédio de torcedores, né, da Red Bull e de Max Verstappen, né? Não sou eu que estou dizendo, apesar de eu ser um fã declarado de Lewis Hamilton. Sim, é um fato, né? Se vocês entrarem no Twitter e tal, a gente até colocou ali um relato na nossa matéria, né, que está na tela aí, de uma mulher falando que levantaram o vestido dela durante a corrida, e aí ela foi confrontar as pessoas, né, um grupo de 5 pessoas, segundo ela, foi confrontar o que eles estavam fazendo, e aí os caras, né, completamente alcoolizados, estavam falando que ela era fã do Lewis Hamilton, né, eu acho que ela estava identificada com uma jaqueta, né, da Mercedes. Jaqueta customizada. E aí eles falaram, né, você é fã do Lewis Hamilton e nenhum fã do Lewis Hamilton merece respeito. Então é uma situação bastante chata. Não foi só um relato, tiveram vários relatos nas redes sociais. Falaram também que rolou xingamentos, exatamente, né? Racismo, homofobia, não foi só assédio, né? Então a Fórmula 1 se pronunciou, falando que vai entrar em contato com a organização da corrida, né? Não é só da Fórmula 1, mas a organização do Red Bull Ring, para saber o que pode ser feito, para identificar essas pessoas e tal. Lewis Hamilton, é claro, se pronunciou, ele é um cara que está sempre, né, se pronunciando sobre esses assuntos fora das pistas. Se sentiu enojado, né, sobre o acontecido, que nenhum fã deveria ser sujeitado a isso. E o Sebastian Vettel, né, também falou sobre o ocorrido e falando sobre que sugerindo que esses fãs deveriam ser banidos de qualquer evento relacionado à corrida pro resto da vida, né, o que eu concordo, né, porque realmente, né, a gente tem essa noção às vezes, que a Fórmula 1 é mais elitista, é um público mais educado, a gente tá vendo que nada disso, né, tem fã babaca em todos os esportes, em todos os lugares, né, na Áustria, aqui no Brasil, em todos os lugares. Então, eu queria que você também falasse um pouco, né, Nath, como mulher, como você viu, né, todo esse fato, né, esse triste fato aí pra Fórmula 1. É sempre bem complicado, né, quando acontecem esses casos, e principalmente nesse caso tão explícito. A mulher que denunciou isso, ela falou nem que eles eram fãs da Red Bull, eles eram fãs do Max Verstappen, que era como eles estavam se colocando lá. Então, eu acho que tem isso um pouco também, né, como a Fórmula 1, querendo ou não, é um esporte mais elitizado. Eu acho que foi um pouco de sorte para ela de não ter acontecido pior, porque poderia ter sido pior e pode sempre piorar. Então, acho que é isso. A Fórmula 1 precisa tomar uma atitude imediatamente, as coisas precisam acontecer agora, não dá para esperar. E isso tem que ser rejeitado não só por alguns pilotos, mas por todos os pilotos. Os pilotos precisam se pronunciar sobre isso, porque são casos sérios. É isso. E um dos relatos, você falou que poderia ser pior, um dos relatos de uma mulher falando que ela foi perseguida, né, ali na área do circuito e tal. Então, uma coisa legal que teve a partir disso é porque eu acho que não sei se foi a Aston Martin, convidou uma dessas mulheres que fizeram relatos para assistir a corrida com a equipe, né? Já que elas não estavam se sentindo seguras com o público, né? Elas conseguiram assistir com a equipe a convite da Aston Martin, né? Para ficarem mais seguras e tal, né? Eu acho que foi um gesto legal aí da Aston Martin, né? Tá atenta ao que está acontecendo, sim, né? Com certeza. E se posicionar de uma forma e tal. Eu acho que eles postaram isso nas redes sociais, essas mulheres estão assistindo a corrida com a gente aqui porque elas não se sentiram seguras com o que estava acontecendo, né, com o público, né, lá fora. Então, com certeza, concordo com você, não pode ser só o Vettel e o Hamilton a falar sobre isso, né? Tem que ser a categoria inteira, né? Tanto da chefia até o segundo piloto ali, sim, todo mundo acho que precisa se mobilizar quanto a isso. E não podemos deixar de falar, né? Porque já é a segunda ocasião em que a Fórmula 1 é notícia por algo fora das pistas, né? A gente vai lembrar aí do Piquet sendo racismo, né? Então a gente não pode deixar, a gente que gosta de Fórmula 1, a gente não pode deixar que isso faça parte da cultura, vire algo comum na Fórmula 1, né? A Fórmula 1 ser lembrada por racismo, por homofobia, por assédio.